Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitar que os irmãos estão de pés, eu quero convidá-los para abrir sua Bíblia no Salmo 46. Salmo 46. Eterno, a minha gratidão de estar aqui mais uma vez. A bondade e a graça de Deus nos alcançou. A instrumentalidade do pastor Rômulo, sua família, também toda essa liderança que aqui está, que estão, e também meu companheiro, presbítero Paulo, que Deus te abençoe com todas as sortes de bênçãos. Amém? Obrigado, igreja, por mais uma vez me receber aqui e receber com carinho e amor. Minha esposa ficou na congregação para dar andamento, pegar os protocolos, enfim, e Deus seja louvado em nome de Jesus. Quem achou o texto, diga: eu achei. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, socorro, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transporte para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te glorificamos. Nós só estamos aqui por causa da tua graça, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia que se renovou nesta manhã. Aqui está a sua igreja, comprada pelo teu sangue, sarada pelo teu sangue. Aqui está o povo que te adora, aqui está um povo que te glorifica. Nossa expectativa e a nossa esperança não está, como o pastor disse, nas coisas visíveis. A nossa esperança e a nossa expectativa está no Senhor, o Senhor da glória, o Senhor que salva, o Senhor que renova, o Senhor que perdoa, o Senhor que sara. Enquanto eu ministro a tua palavra, convença-nos, ó Deus, com os nossos corações, ó Deus, convença-nos, ó Deus, pela ação bendita do teu Santo Espírito sobre a tua igreja. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode assentar, meus irmãos. Meus irmãos, este salmo é conhecido como Salmo dos Degraus. É escrito pelos filhos de Coré. Eu não tenho tempo para contextualizar porque os filhos de Coré escreveu estes salmos, mas é bem verdade que quando eu leio que os filhos de Coré
escreveu este salmo, eu lembro da graça, eu lembro do amor, eu lembro-me da misericórdia do Senhor, porque Deus poupou a família dos filhos de Coré, e os filhos de Coré então vieram posteriormente a escrever este salmo. Esse salmo também, irmãos, é um salmo de guerra, é um salmo de batalha, mas também é um salmo de guerra. Quando Martim Lutero, defendendo as suas teses, as suas 95 teses, no que tangia a proteção das Escrituras, no que tangia proteger aquilo que Deus colocou no coração dele, Martim Lutero, ao ler esse salmo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu o hino que nós conhecemos, Castelo Forte é o nosso Deus. Ao ler esses salmos aqui, nós podemos nos esconder na presença bendita de Jesus, pela ação bendita de Jesus. Esse salmo, pastor Rômulo, ele é caracterizado e também dividido em 3 divisões. A primeira divisão, se você acompanhar comigo, está do versículo 1 até o versículo de número 4. Aqui você vai encontrar que Deus é. Repita comigo, Deus é. Não, diga forte, Deus é. Do versículo 1 ao versículo 4, que nós vamos encontrar que este Deus que é, Ele também nos protege. Mas do versículo 4 até o versículo de número 8, nós vamos encontrar que Deus está presente. Mas dos versículo 8 até o versículo de número 11, nós vamos encontrar que Deus faz. Então nós vamos ter 3 divisões desse salmo: o Deus que é, o Deus que está e o Deus que faz, de forma pedagógica, para que você possa entender o que o salmista está escrevendo. Repita comigo, Deus é, Deus está e Deus faz. Porque não adianta você servir um Deus poderoso que não está, e não adianta você servir um Deus poderoso que está, mas que não faz nada. Mas o salmista está relatando que Ele é, que Ele está, mas que Ele também faz. Nós poderíamos, irmãos, explanar dentro do processo contextual este salmo aqui, mas pela questão do tempo nós não temos condições de explanar a contextualidade. Mas alguns comentaristas, eles vão acreditar, pastor Rômulo, que este salmo ele pode ter sido escrito em alguns períodos de batalha que o povo de Israel enfrentou. O primeiro período que alguns comentaristas acreditam foi na época que Senaqueribe cercou as cidades de Judá, chegou à cidade de Jerusalém, e Ezequias então foi para o templo orar e apresentou a carta para Deus que Senaqueribe havia mandado Rabizaquer levar, e Ezequias orava, porque havia consultado o profeta Isaías, e o profeta Isaías disse para Ezequias: Ezequias, não temais Senaqueribe. Mas o segundo contexto que alguns comentaristas acreditam está em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 3 ao versículo 4, quando Josafá vai lutar aquela guerra contra os moabitas. Deus levanta Josafá e Josafá busca a presença de Deus. E não importa, irmão, qual situação contextual que este salmo foi escrito, o importante é que o salmo quer nos ensinar para nós neste momento. Nós estamos vivenciando nos dias atuais agora, deste século 21, do ano 2021, nós estamos passando por uma crise que muitas vezes tem tirado de nós a nossa força, tem tirado de nós a nossa fé, muitas vezes tem abalado os nossos sentimentos e as nossas emoções. Mas quando eu volto os meus olhos para este salmo, eu entendo que o meu Deus Ele é o que, pastor Alain? Ele é o meu refúgio no tempo de crise. Pastor Alain, o que é que Ele é? Ele é o meu socorro quando eu perco as minhas forças.
Pastor Alain, o que Ele é o que te guarda, o que te protege, o que te levanta. Pastor Alain, o que Ele é, Pastor Alain, a minha casa está cercada, a minha família está cercada, a minha família tem passado por angústia, a minha família tem sido solapada com esta crise, a minha família tem sido solapada com esta enfermidade, mas eu quero te dizer que Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é o que cuida da tua casa, Ele é o que cuida da tua família, e nesta noite Ele nos trouxe aqui para lembrar você que o Eu Sou, o mesmo Deus que apareceu para Moisés e disse para Moisés: Moisés, quando você for lá no Egito e te perguntarem quem eu sou, Moisés, diga para eles que o Eu Sou te enviou. A palavra Eu Sou aqui traz uma característica para nós, é Deus falando com Moisés: Moisés, fala para os israelitas, fala para eles que eu serei aquilo que eles precisarem. Se eles estiverem com fome, eu serei o pão. Se eles estiverem com sede, eu serei a água. Se eles estiverem com medo, eu serei o socorro dele. Nesta noite eu quero te dizer que o Eu Sou está aqui para te abençoar. Isaías 43 e o versículo de número 3 diz assim: ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém aqui possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Eu quero dizer isso para você e também quero aplicar para a sua vida. Agindo Deus na nossa vida, não há inferno, não há ciladas, não há perseguidor, não há enfermidade que é maior que o Deus que você serve. Você serve um Deus que libertou Israel do Egito, você serve um Deus que levantou profetas, você serve um Deus que enviou a Jesus Cristo em carne, você serve um Deus que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, foi o assunto ao céu. E eu tenho uma palavra para você: o Espírito Santo de Deus está aqui intercedendo por mim e por você, porque o Eu Sou está aqui na nossa vida. Tem momento que nós não sabemos o que fazer, tem momento que nós não sabemos qual decisão tomar, tem momento que as crises nos cercam, tem momento que nós somos assolados, perseguidos e procuramos soluções. E muitas vezes procuramos soluções até mesmo no irmão que está do nosso lado, até mesmo no pastor que sempre está orando por nós. Mas eu quero te dizer que existem crises, que existem situações, que existem aflições na nossa vida, que só Deus para resolver, só Deus para dar um ponto final naquilo que nós estamos passando. E Deus nesta noite nos trouxe aqui para dizer que Ele está conosco, que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Mas o Salmo também diz que além de Ele ser, Ele também está. Porque a pior coisa é servir um Deus que é poderoso, que é longânimo, como os deístas servem, um Deus que criou e que lançou o mundo como um ioiô e deixou o mundo correr da forma que quer. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus está conosco. Ele está na nossa luta, Ele está na nossa dificuldade, Ele está caminhando conosco. O Deus está aqui, irmãos. Eu lembro-me de Jesus Cristo. Por quê? Porque o estar aqui aponta para o Emanuel, é Deus conosco, é Deus que conhece a nossa dor, é Deus que conhece a nossa angústia.
É Deus que conhece a nossa aflição. O nosso Deus, meu irmão, Ele não é um Deus legalista a ponto de apontar o dedo para você. O nosso Deus, meu irmão, não é um Deus panteísta, que nós podemos ver este Deus nas naturezas de toda maneira, não. O nosso Deus, meu irmão, não está firmado em uma cruz chorando, com os olhos cheios de lágrimas, com os olhos cheios de tristeza. O nosso Deus é Deus Emanuel. Se a gente chega na igreja, Ele chega. Se a gente vai para casa, Ele vai. Se a gente dorme, lá Ele está. O pastor citou o Salmo 121. Ele não tosqueja, Ele não dorme. É por isso que eu vim aqui para te dizer: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O versículo 4, se você acompanhar do Salmo, diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Se do versículo 1 até o versículo 3, o momento é de crise, o momento é de calamidades naturais, presbítero Paulo, quando chega no versículo 4, o salmista, inspirado, iluminado pelo Espírito da verdade, vai dizer: há um rio. Oh Deus, vou dar lugar. Eu vou dar lugar. Acompanha no texto bíblico aí, do versículo 1 ao versículo 3, o cenário é de calamidade, o cenário é de crise, o cenário é um cenário cósmico, que parece que as coisas vão se acabar. Mas quando chega no versículo 4, o salmista inspirado diz assim: há um rio. Esse rio aqui não pode ser um rio referência a Jerusalém, porque em Jerusalém não existia um rio. Então todos os comentaristas acreditam que este rio aqui é uma referência ao rio do Senhor, ao rio de Gênesis, no capítulo de número 2, e o versículo 10 ao versículo 14, que fala de um rio. O que é este rio? Este rio aqui é a presença, a esperança de Deus, o consolo de Deus. Diante esta crise, há uma esperança de Deus para nós. Diante esta crise, há águas que jorram para nós. Eu lembro-me aqui, fazendo-me uma referência ao livro do profeta Ezequiel, número 47, quando o profeta Ezequiel vai falar das águas que o profeta ia entrando, e as águas batiam no tornozelo, depois batia no joelho, depois batia sobre a pelve, e depois a água batia sobre os ombros, e por último ele já estava mergulhando. Não entendi, pastor Alão, o que você quer dizer? Nas crises da vida existe um rio que você pode mergulhar e se esconder de tudo que tem acontecido na tua vida. Eu não sei, meu irmão, talvez você chegou aqui e não consegue adorar, não consegue glorificar. São tantas crises, são tantas angústias, são tantas perseguições, parece que o seu mundo acabou. Mas eu quero dizer para você aqui nesta noite: há um rio, há uma esperança de Deus para a sua vida. Em meio a esta guerra que nós estamos vivendo, há um rio de Deus. Diga comigo: Deus é, mas Ele está também. O texto vai dizer assim, versículo 5: Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Versículo 6: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Oh glória! Oh aleluia! Pastor, não entendi o que o texto está dizendo. No versículo 1 até o versículo 3, está dizendo que existe uma crise, está dizendo que existe uma crise, uma calamidade natural está acontecendo. Ele está dizendo ainda que o monte, ele não está dizendo que o monte vai acontecer isso, ele está dizendo que ainda
ainda que o monte se transporte para o meio do mar, ele está dizendo assim, ó, ainda que as coisas aconteçam de tal forma que venha acabar com todas as coisas naturais, eu não temerei. Mas quando nós pegamos do versículo 4 até o versículo de número 5, ele vai dizer que Deus é o Deus que está cuidando, e quando Deus cuida, ele levanta a voz. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo aqui para você aí que está me ouvindo. Quando Deus cuida é porque ele é cuidador. Quando Deus cuida é porque ele é protetor. Quando Deus cuida é porque ele é refúgio. Quando Deus cuida é porque ele é socorro. Mas ele é socorro porque ele está presente na tua casa e presente na sua família. E quando ele está presente, meu irmão, ele levanta a voz. Situações, meu irmão, que se Deus não levantar a voz dele, nós vamos perecer. Se Deus não levanta a voz dele, nós perecemos. Mas quando aparece que as águas vão acabar e vão nos afogar, ele levanta a voz. Eu lembro-me, pastor Rômulo, quando os discípulos estavam atravessando por ordem de Jesus. É Jesus que disse para eles: passemos para o outro lado da margem. A tempestade veio, a tempestade foi tirando a força deles, e as águas foi entrando para dentro do barco, ao ponto que eles gritaram: Senhor, não te importa que pereçamos? Jesus teve que se levantar e erguer a voz dele e dizer para a tempestade: tempestade, aquieta-te. Jesus nesta noite, ele vai erguer a voz e vai dizer para esta tempestade: aquieta-te. Ele vai dizer para esta crise: aquieta-te. Ele vai dizer para esta perseguição: aquieta-te. Ele vai dizer para esta dor: aquieta-te. Se você acredita nisso, põe a mão para cima aí. Só você que acredita, porque Jesus vai aquietar o mar. Jesus vai aquietar o mar. O texto diz assim, pastor Rômulo: e ele ergueu a sua voz e a terra se derreteu. É como se Deus viesse na guerra. Eu não tive tempo aqui de contextualizar. É como Deus dissesse aqui para Senaqueribe: Senaqueribe, aqui você não toca. Você já pegou porque você já conhece o contexto. Você já pegou porque você conhece o contexto. Rabizaquer, nesta cidade aqui você não toca. Por que você não toca nesta cidade? Porque nesta cidade existe promessa. Sobre este povo aqui existe promessa. Eu quero dizer que por causa da promessa que Deus te fez, ele vai erguer a voz dele nesta luta. Ele vai erguer a voz dele nesta luta que você passando. Se você crê isso, irmã, dê seu melhor glória para ele, irmã. Dê seu melhor glória para ele, porque ele vai erguer a voz dele. Diga comigo assim de forma pedagógica: Deus é, mas ele está. Mas não adianta a gente servir um Deus que é, que está e que não faz nada. Você ora e parece que ele está em silêncio. Você clama e parece que ele não se move. Você pede e parece que ele não faz nada. Mas eu quero dizer que você serve um Deus que é, um Deus que está e um Deus que faz. Olha o que o versículo de número 8 vai dizer: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Olha o 9, olha o versículo 9: ele faz cessar a guerra. Vou pregar para você. Ele faz cessar esta guerra. Ele põe um ponto final nesta perseguição. Ele põe um ponto final nesta crise. Ele faz. O que ele faz, pastor? Ele quebra o arco. Ele corta a lança. O que ele faz, pastor? Ele queima os carros no fogo. Ele faz. Ele é o Senhor que faz. Clama a mim e responde.
responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A luta, meu irmão, que nós precisamos clamar, gemer. A luta, irmão, que nós precisamos usar Mateus 6 e versículo 6. O que tem lá, pastor? Em Mateus 6 e versículo 6, a luta, pastor, que nós devemos entrar para dentro do nosso quarto, fechar a nossa porta e orar ao nosso Deus que nos vê em secreto. E o Deus que nos vê em secreto, Ele responde, irmão, porque Ele faz. Quando você ora, Ele faz. O salmista diz: clamei a Deus no dia da minha angústia e Ele me ouviu. Clamei a Deus no dia da minha dor e Ele me ouviu. Você não serve um Deus, meu irmão, que tem olho e que não vê, que tem boca e que não fala, que tem mão mas não toca. Não, você serve um Deus que tem olho e vê, que tem boca e fala, que tem mão e toca. Você não serve um Deus que está parado. O seu Deus está em contínua ação. O seu Deus está trabalhando e trabalha até os dias de hoje. E eu tenho um recado para você, igreja. Eu tenho um recado para mim. Enquanto Jesus está à destra do Pai, intercedendo por nós, o apóstolo Paulo diz a carta aos Romanos que aqui agora, olha lá, aqui agora neste momento nós temos a saber, o Espírito Santo de Deus, que geme por nós com gemidos inexprimíveis. Pastor, não sei orar, o Espírito Santo vai te ajudar. Pastor, não sei clamar, o Espírito Santo vai te ajudar a clamar. Pastor, não estou dando conta de chorar, o Espírito Santo vai trazer à tona tudo aquilo que você precisa e vai ser glorificado o nome de Jesus através da sua vida. Eu termino, meu irmão. Diga comigo: Deus é. Não, está fraco. Deus é. Deus faz. Deus está. Aí até aqui é o salmista adorando, glorificando nos degraus que davam ao pórtico de Salomão, na porta oriental. Até aqui é o salmista dizendo: Deus é o meu refúgio e fortaleza, meu socorro bem presente. Só que o nosso Deus, o seu Deus, você que gosta de Bíblia, o seu Deus no versículo 11 diz assim: quero participar da festa. Você não pegou, rapaz, senão você tinha dado glória. Até o versículo de número 10 é o salmista clamando, é o salmista pedindo, é o salmista implorando. Mas no versículo 11, o Espírito de Deus tomou um dos filhos de Coré e diz assim: já que eu sou, já que eu estou e já que eu faço, aquietai-vos, aquietai-vos, Alan Campos, aquietais Rômulo, aquietais Igreja do Martins, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações. O apóstolo Paulo disse que todas as nossas petições, ao escrever a igreja de Filipenses, todas as nossas petições sejam colocadas diante de Deus através de oração. Tem momento que nós estamos preocupados, ansiosos, com medo, e o medo priva a mente do raciocínio. Augusto Cury já disse que o medo priva a nossa mente do raciocínio. Quando estamos com medo, irmão, perdemos a capacidade de orar, perdemos a capacidade de clamar, porque o inimigo vai roubando de nós a nossa força.
vai colocando em nós um sono profundo, como foi colocado nos discípulos, quando os discípulos estavam no Getsêmani, porque os discípulos estavam com medo, pois o mestre disse: a minha alma está profundamente angustiada, ficai aqui, vigiai comigo. Os discípulos ficaram com medo da narrativa de Jesus, porque já tinha visto Jesus curar, Jesus libertar, Jesus dizendo que era o pão da vida, Jesus ressuscitar, e de repente o Cristo ressurreto, o Cristo poderoso, o Cristo todo, aquele que tinha todo o poder, chega neles e disse: a minha alma está profundamente angustiada. Foi um impacto para os discípulos, e os discípulos tiveram medo naquele momento. E o medo, segundo Augusto Cury, diz que priva a nossa mente do raciocínio. E isso é verdade, irmão. Fica de pé, por favor. Fique de pé. Tem momento que o medo vai tentar roubar de nós as nossas fé, nossas convicções, as nossas certezas. Aleluia. Mas nós servimos um Deus que é, diga comigo, Deus é. Não, diga forte, Deus é. Deus está e Deus faz. Se Deus é, se Deus está, se Deus faz, então vamos aquietar o nosso coração e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e colocar toda a nossa esperança nele. Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, tu és o nosso refúgio, ó Deus, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso socorro bem presente nesta angústia, nesta luta, neste trauma. Esconda-nos, ó Deus, meu Deus, nós nos refugiamos diante de ti, nós nos escondemos na tua graça, nós nos escondemos no seu amor, nós nos escondemos na sua misericórdia. Visita este irmão que está acamado, visita este irmão, ó Deus, que já perdeu a esperança da vida. Visita ele agora pelo poder da tua palavra, porque o Senhor é, o Senhor está e o Senhor faz. Por isso nós queremos aquietar a nossa alma e confiar totalmente no Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Se você agradece a Deus por esta palavra, levanta sua mão para cima aí e dê um brado de glória aqui neste lugar.